Boa tarde, pessoal. Então, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos fazer uma aula prática de laboratório. Tá? Então, como nossa previsão aí de retorno não está muito próxima, a gente precisa ver algumas coisas no laboratório para vocês conhecerem então um pouco mais sobre elétrica, sobre eletrônica e tudo mais. Tá? Então eu vou hoje fazer uma aula demonstrativa para vocês, baseando naquele primeiro trabalho que a gente fez de associação de resistores. Então eu estou aqui no laboratório da minha casa, ó, então eu tenho os equipamentos, a bancada, uma bagunça aqui, né? Tá? Então é o local onde eu costumo me divertir um pouquinho aqui. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é uma demonstração sobre como funciona o multiteste. Alguns já conhecem, outros não. Tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui um pouquinho explicativa sobre o uso do multiteste, né? Que a gente utiliza para fazer as medidas em elétrica, em eletrônica. Então eu vou mostrar como vocês vão utilizar e depois eu vou mostrar a montagem daqueles circuitos daquele nosso primeiro trabalho de associação de resistores. Tá? Então o vídeo eu vou editando aqui e cortando ele em pedaços para a gente poder ser mais objetivo. Mas eu já vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que a gente vai utilizar hoje, tá? Então a gente vai utilizar o multiteste, uma matriz de contatos, que é um local onde a gente vai colocar os resistores, tá? A protoboard mais conhecida, e uma fonte de tensão que eu tenho aqui, tá? Então nós vamos utilizar isso e eu vou demonstrando para vocês, e vocês vão anotando os valores naquela folha que vocês têm, tá? Eu vou colocar uma planilha vou disponibilizar uma planilha também no RM lá, para vocês podem até preencher aquela planilha, mas vocês vão ter que ir anotando esses valores, porque eu não vou anotando aqui na hora, tá? Depois de anotado, vocês vão me enviar essa planilha depois na sequência. Mas vão anotando que vocês conseguem ir comparando com o calculado. Vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? Tá, vamos lá. Então aqui, o primeiro equipamento que a gente vai utilizar é essa fonte de tensão contínua, tá? Então essa fonte aqui é uma fonte que eu montei a partir de uma fonte eu e meu filho montamos a partir de uma fonte de computador, tá? Onde eu vou ter algumas tensões específicas, 12 volts em relação ao zero, 5 volts em relação ao zero, 3,3 volts e menos 12 volts, tá? Também eu posso tirar algumas outras tensões, né? Se eu associar duas potências diferentes. Aqui vai me dar 15,3, aqui pode dar 2,2, tá? Aqui vai dar 12 menos 3,3, aqui vai dar 24. Então depende de onde eu ponho o meu zero e a referência. Depois, quando a gente for usar 15 volts, vocês vão ver como é que vai ficar. Tá? Então nós vamos utilizar nos nossos exemplos 12 volts, tá? Então para aqueles dois primeiros circuitos que eram 10 volts, a gente vai usar 12 volts agora ao invés de 10. Tá? E para os três últimos circuitos, então nós vamos usar 15 volts. Eu vou fazer uma associação do menos 12 com o 3,3 e vou chegar em 15 volts aproximadamente. Tá? A gente vai ver que, lógico que as tensões não são bem fixas, assim como os resistores também não vão ser fixos os valores. Tá? Então essa é a fonte, primeiro equipamento que a gente vai utilizar. Segundo equipamento que a gente vai utilizar é essa matriz de contatos, tá? Ou protoboard. Nessa matriz de contato eu coloco meus resistores aí nesses orifícios, tá? Então aqui eu vou ter alguns orifícios onde eu coloco os resistores.
o que nós podemos ver aqui é igual o que a gente tem lá no laboratório da URI também, tá? Então, isso é para facilitar a montagem. Em vez de eu ficar soldando ou ligando um resistor no outro ou fazendo uma placa de circuito impresso só para fazer isso, eu vou utilizar essa matriz de contatos. Essa matriz de contatos, ó, esses pinos aqui estão todos ligados, tá? Então, esses aqui estão ligados, esses aqui estão ligados, separados aqui. Então, essa fila não está igual não está ligada nessa, né? Então, eu tenho esses 5 furos ligados, esses 5 furos ligados, esses 5 furos. Então, se eu introduzir um componente, uma perninha do componente aqui e outra aqui, eu vou estar ligando esses componentes, tá? Então, aqui eu faço a montagem do meu circuito e vou ligando os componentes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, toda essa linha está interligada. Então, normalmente eu utilizo essa linha aqui, ó. Toda essa linha aqui está ligada, ó. Toda. Tá? Então, normalmente eu utilizo essas linhas para alimentação. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu estou botando positivo aqui, né? E depois vou ligar na fonte, ó. Então, positivo aqui está alimentando o começo do meu circuito. Então, essa linha aqui está ligada, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um resistor aqui no orifício, ó, e o outro no orifício de baixo. Tá? Então, liguei esses 2 resistores. Então, essa primeira ligação está feita aqui, minha segunda ligação está feita aqui, ligando esses 2 orifícios, e a terceira nesse de baixo aqui, tá? Então, nesse sentido, ligado. O de baixo aqui, isolado do de cima, mas também todo horizontalmente todo ligado, né? E na parte de baixo aqui também eu vou ter uma ligação, né, na horizontal. Então, todos de baixo aqui estão ligados, todos de baixo aqui estão ligados, tá? Então, protoboard ou matriz de contatos, onde eu utilizo para fazer o meu circuito, para montar o meu circuito. E agora chegamos aqui, então, no multiteste, tá? Então, esse multiteste é um modelo que ele mede as tensões alternada, que é essa primeira aqui, ó. Então, eu só vou girando o botão, vai medindo tensão alternada. Por exemplo, se eu colocar aqui numa tomada, ó, ele está flutuando, porque a ponteira está... Estou segurando a mão aqui, então se eu colocar aqui numa tomada, ó, tô ligando ali numa tomadinha ali, ó, 220, né? Vai me mostrar aqui então, ó, qual a tensão que eu estou utilizando aqui, ó, 227, 226.9, 227, fica oscilando um pouco. E ele pega automática essa tensão, tá? Então, ó, minha tensão aqui pega automaticamente ali, eu não preciso ficar regulando. Então, esse modelo aqui, ele pega automaticamente. Deixa eu virar aqui, isso aqui está virado. Fica melhor. Tá? Então, aqui, tensão alternada, eu tenho que sempre cuidar a minha escala aqui para ver em que tensão eu tô, o que eu vou medir, né? Então, aqui, por exemplo, medi tensão alternada, tirei daqui, certo? Posso medir tensão contínua. Então, vamos ver a saída da minha fonte aqui, ó. Tensão contínua. Eu vou estar medindo aqui, então, no 0 e no 12. Vamos ver quanto é que vai dar. Medi ali 0 e 12, ó. Tá, botei ali 0 e 12. Vamos ligar a fonte. Então, ó, 12.09 é o que está medindo tensão contínua. Então, esse é o símbolo também da tensão contínua, né?
medindo tensão contínua ali. Desliguei, tá? A outra escala aqui é para medir frequência, ou que é Hertz, né? Ou milivolt, tá? Depois, se a gente for medir algum milivolt, a gente vai utilizar. Minha terceira escala aqui, ó, serve para eu medir diodo, que é um componente que a gente não viu, e ohms, que é uma escala para medir resistência. Então é uma escala automática, ele vai medir dos mega ohms até ohms, conforme eu for utilizando, tá? Minha quarta escala aqui é para medir capacitores, então vocês podem ver aqui está em nanofarad, ó, aqui em cima, né, ó, nanofarad. Minha outra escala é para medir corrente. Aqui ele mede tanto corrente alternada quanto corrente contínua. A outra escala também é para medir corrente em miliamperes, tá? Então, correntes menores eu vou medir nessa escala aqui também, tanto faz alternada ou contínua. E a outra escala ainda microamperes, tá? Então, menor ainda. E ainda eu tenho uma outra escala aqui que é para medir temperatura. Daí eu utilizo ponteiras diferentes, tá? Então, ponteiras diferentes, que é tipo um termopar, para medir temperatura, tá? Aqui na parte de baixo, ó, o que a gente tem, ó? Eu tenho um pino comum, certo? Que é seria o terra. E aqui eu tenho 3 colocações para minha outra ponteira. A primeira, ó, graus e Fahrenheit, ohms, tensão, hertz e capacitância, tá? Então, a maioria daqueles componentes ali eu posso medir ali. Minha outra entrada aqui, mili e microamperes, corrente. E minha outra entrada ainda, corrente também, mas na faixa de amperes já, 20 amperes. Por que isso? A gente vai ver depois que eu tenho para medir corrente, a maneira de eu medir é um pouco diferente, tá? Então, por isso que a gente utiliza entradas diferentes. Eu posso estar queimando o equipamento se eu não ligar corretamente, tá? Então, vamos ver na prática aqui como é que vai funcionar. Aqui, então, o primeiro circuito que nós vamos montar é esse em série com 100, 330, 1K e 10. E a fonte, tá? Como eu não tenho 10 volts, eu vou montar com 12 volts aqui, tá? Eu, nessa planilha que eu fiz aqui, vou postar para vocês, ó, já tá 12 volts ali e já estão os cálculos, tá? Para 12 volts, então já está calculado. Vocês podem ver que o valor total aqui da fonte está 12 volts. E no segundo também está 12 volts, tá? Os outros permanecem com 15, tá? E aqui, então, vocês vão colocar o que é o real, tá? Então, se a gente medir ali na hora de montar, na hora de ligar, que vai dar 12,5, vocês vão colocar lá 12,5, tá? Então, aqui eu montei aquele circuito, ó. Reparem o primeiro resistor ali, ó. Vamos ver se dá para pegar o foco legal aqui, ó. 1, 0 e 0. Não, 1, 0 e 1. Tá? Então, marrom, preto, 10 e o multiplicador 0. Então, 100 ohms, tá? Segundo resistor, laranja, laranja, marrom. Então, laranja é 3, então 33, multiplicador 1, 0. Então, 330. Terceiro resistor ali, preto, marrom, preto, vermelho. Então, marrom 1, preto 0, 10. Multiplicador 2, tá? Então, 1 0 mais 2 zeros, 1000, tá? Então, 1K. Terceiro resistor aqui, eu coloquei um resistor diferente justamente para vocês verem que nem todos os resistores são iguais, tá? Então, esse resistor aqui é um resistor que aguenta mais potência.
Esses resistores pequenos aqui, eles aguentam 1/4 de watt. Esse aqui aguenta 3 watts, tá? Então, ele pode dissipar uma potência maior. Então, esse aqui, ó, é marrom, preto, preto, dourado, tá? Então, marrom 1, 0, multiplicador 0. Então, ele é 10 ohms, tá? Maneira como eles estão ligados aqui, então, ó. Esse aqui está ligado na fonte, ele está ligado igual ao circuito. Então, quando eu colocar a tensão aqui, minha tensão já vem direto aqui. Vai ali, liga, passa pelo 330, por 1K, pelo 10 e vem para o 0. Mesma coisa que a gente tem no circuito aqui, a gente vai ter aqui na ligação. Tá? Então, essa ligação aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é medir os valores de resistência, tá? Porque não são iguais ao que a gente tinha anteriormente. Então, eu vou pegar o meu multiteste aqui e vou botar ele para medir cada resistor. Ó. Primeiro resistor ali. Tá? Estou medindo. Vai aparecer aqui no multiteste, então, e vocês vão anotar aí 98,7 ohms. Ele devia ser quanto? 100 ohms, né? Então, pela minha definição do projeto, ele devia ser 100. Ele pode ter uma variação, nesse caso aqui, ele é dourado, né? Então, minha variação no dourado pode ser 10%. Então, 100 mais ou menos 10%, 100 mais ou menos 10 ali, ele poderia ser de 90 até 110. Tá ok, o resistor tá bom, tá dentro da faixa de segurança. Vamos ver o segundo resistor, então, já qual é o valor que ele vai medir. O segundo resistor, então, seria um 330, né? Então, ele está medindo, ó, 327,5, tá? Isso a gente vai fazer para o outro resistor também. Sempre que a gente vai medir resistência, tá? O circuito não pode estar ligado, ó, eu não tenho tensão nenhuma, tá? Então, sempre que vocês forem medir resistência, o circuito tem que estar desligado. Então, agora eu estou medindo aqui, ó, vou medir o meu resistor de 1K. Certo? Então, o 1K, 0,989K. Então, 989, em vez de 1K, deu 989, também está dentro da margem de tolerância dele. Agora eu vou medir, então, o último resistor aqui, que é o 10 ohms. Vamos ver quanto que ele vai dar. Tá? 10 ohms, deu 10 ohms, beleza. Tá? Sempre lembrando que eu posso ter variação nas ligações, né? Então eu posso ter mau contato em alguma ligação, posso ter uma pequena resistência nos cabos, posso ter bateria fraca do equipamento, ó, já passou para 9,9, só eu mexer um pouquinho aqui, ó, nos cabos, tá? Então, podem botar 9,9 também, não tem problema. E agora, nós vamos medir, então, a minha resistência equivalente, ou seja, aquela resistência equivalente que a gente calculou lá no início, no cálculo que a gente faz ali, todos em série, eu simplesmente somo todas as resistências, né? Deu 1440. Minha resistência equivalente, aqui ó, eu pego as duas pontas, o que a gente fez reduzindo é sempre o que a gente vai enxergar da fonte, ou seja, as duas pontas do meu circuito aqui eu abranjo toda a resistência que eu tenho. Tá? Então, minha resistência equivalente, ó, 1426. Tá? Anotem ali, então, ó, 1426, eu até já tinha anotado antes. Anotem o valor de cada resistência e vocês vão anotar também o valor de tensão
vão calcular o valor de corrente e vão calcular o valor de potência, tá? Bom, pessoal, aqui então eu fixei o meu celular aqui para eu poder fazer as medidas e vocês irem anotando aí então. Eu vou medir então naqueles resistores ali a tensão e vocês vão anotar e vocês vão calcular a corrente, tá? Então, a gente já mediu as resistências, agora nós vamos medir tensão em cima desses componentes. Vou ligar a fonte aqui. Primeira tensão que eu vou medir é a tensão da fonte, ó. Então, ó, se eu tirar a mão da frente fica mais fácil. Tá? Então, ó, minha tensão da fonte está 12,10 volts, tá? Essa é a tensão que eu tenho. Então, vocês vão colocar ali no total de tensão 12,10, certo? E eu vou medir, então, aqui, ó, tensão em cima do primeiro resistor, que era aquele de 100 ohms. Tá negativa, eu vou colocar positiva aqui para ficar mais fácil para vocês verem. 0,84. A gente tinha medido ali, então ele deveria dar no medido 0,83, muito parecido, tá? Segunda medição em cima do resistor de 330, 2,79. Ah, então eu tinha medido ali 2,75, também bem próximo, tá? Outra medida em cima do outro resistor, aqui ó, reparem que se eu colocar 8,39, se eu coloco a minha ponteira preta aqui, onde deveria estar a tensão positiva, né? Ele me dá um valor negativo ali, então verifiquem aí no multiteste, menos 8,39. Se eu inverter aqui, ele já vai modificar um pouco, né? 8,39 positivo, então, porque a ponteira está na entrada da tensão. Tá? Então, essa é a tensão em cima do R3 e a tensão em cima do R4 aqui, 0,084, ali estava como 0,08 calculado, tá? Tá, então, bem dentro do que a gente esperava. Milivolt eu poderia ver aqui, então nesse último que deu milivolt eu poderia mudar a escala aqui, ó, e fazer uma medida mais precisa um pouco, ó. Então vamos ver aqui, ó, milivolt, vamos ver quanto que dava aqui, ó, 84,8 milivolts, tá? Então uma medição um pouco mais precisa. Quando eu falei para vocês que eu precisaria, para medir corrente, eu precisaria uma escala diferente, tá? A gente vê que a corrente medida aqui é da ordem de miliamperes. Então, eu vou agora medir corrente na ordem de miliamperes. Vou botar aqui, troquei a ponteira aqui, tá? Para eu medir corrente total, eu sempre tenho que inserir o equipamento ou o amperímetro no circuito. Então eu tenho que interromper o meu circuito aqui, ó, eu estou abrindo o 12 volts, parando de energizar o circuito, entrando com a ponteira positiva aqui no meu circuito e colocando a ponteira negativa aqui, ó. Então, ó, me mostra 8,51 miliamperes, é a corrente que está passando por todos esses resistores. Ali, medida, a gente teria 8,33, muito próximo do real, tá? Vocês podem medir, então, calcular a tensão dividido pela resistência e vão ver a corrente que eu tenho em cada resistor, ver se ele confere com essa corrente de 8,51. Deve dar pequenas diferenças também, tá? Então, aqui a gente liquida o circuito 1, depois vocês meçam, calculem potência, potência total e tudo mais, e vão preenchendo aquela tabela ali, tá?